Não quero começar este vídeo acusando ninguém de intenções ocultas, conspirações secretas ou manipulação deliberada. Também não estou afirmando que líderes religiosos atuais sejam vilões caricatos ou pessoas que não acreditam em nada. Eu não leio mentes, não tenho acesso a conversas privadas e não finjo ter um microfone escondido em salas de reunião. O que estou fazendo aqui é algo bem mais simples e, ao mesmo tempo, mais sólido. Observar padrões de comportamento institucional ao longo do tempo. Organizações revelam no que realmente acreditam, não apenas pelo que dizem, mas principalmente pelo que fazem. Quando expectativas internas mudam, o comportamento muda junto, mesmo que o discurso oficial permaneça semelhante. É assim em empresas, governos, famílias e também em religiões. A minha tese central é direta. O comportamento atual da liderança das Testemunhas de Jeová não reflete urgência apocalíptica de curto prazo, mas sim planejamento institucional de longo prazo. Isso não significa automaticamente má fé. Significa que as expectativas mudaram. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, porque houve um período em que a liderança da Sociedade Torre de Vigia da Bíblia e tratados claramente se comportava como quem acreditava que o fim do mundo era iminente. E a melhor evidência disso é que eles fizeram coisas que nenhum construtor racional de um império religioso faria, se estivesse pensando em crescimento, estabilidade e sobrevivência institucional. Se você está construindo uma organização religiosa duradoura, a estratégia de crescimento mais simples e eficaz do mundo é incentivar que os membros tenham filhos. Crianças criadas dentro da fé tendem a se tornar adultos que permanecem nela. É recrutamento gratuito, previsível e sustentável. No entanto, por décadas, a liderança das Testemunhas de Jeová desencorajou ativamente o casamento e a procriação. Isso não é apenas ineficiente do ponto de vista organizacional, é autossabotagem. A única razão plausível para adotar essa postura é acreditar sinceramente que não haverá tempo para a próxima geração crescer. Durante as décadas de 1930 e 1940, publicações oficiais afirmavam que não seria apropriado casar ou ter filhos, porque o Armagedon estava às portas. Crianças recebiam livros descritos como ferramentas providas para os meses restantes antes do Armagedon. Meses restantes. Esse tipo de linguagem só faz sentido quando quem escreve acredita de fato que o relógio está prestes a zerar. Organizações cínicas evitam datas. Organizações apocalípticas sinceras apostam nelas. O caso mais emblemático dessa postura foi a previsão de 1925. Joseph Rutherford, então presidente da organização, publicou um livreto afirmando explicitamente que patriarcas bíblicos como Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados fisicamente naquele ano para governar a terra. Não era linguagem simbólica nem ambígua. Era uma afirmação direta, concreta e datada. Quando 1925 passou sem que nada disso acontecesse, o impacto foi devastador. A participação nas principais celebrações caiu mais de 80% em apenas alguns anos. Rutherford mais tarde admitiu em publicação oficial que havia feito o papel de idiota. Esse não é o comportamento de um estrategista frio e calculista. É o comportamento de alguém profundamente convencido de sua própria leitura profética. Um vigarista cuidadoso teria sido vago. Rutherford apostou tudo e quase destruiu a organização. Isso é o que crença sincera, quando errada, costuma produzir. O padrão se repetiu nas décadas seguintes. Nos anos 1960 e 1970, jovens foram aconselhados a não planejar carreiras, não buscar ensino superior e não pensar em aposentadoria. A mensagem era clara. Este sistema de coisas não duraria tempo suficiente para que esses planos fizessem sentido. A ideia popularizada de fique vivo até 75 não foi uma invenção de críticos, mas algo promovido internamente. Casais venderam casas, adiaram filhos e abriram mão de segurança financeira porque acreditavam que o fim estava a poucos anos de distância. Quando 1975 falhou, o custo foi novamente alto. O crescimento despencou em vários países. Dezenas de milhares de pessoas foram desassociadas ou simplesmente saíram, e muitos ficaram emocional e financeiramente devastados. Mais uma vez,
Isso não é bom para a retenção institucional, mas é coerente com uma mentalidade apocalíptica genuína. Até esse ponto, a organização se comportava como quem acreditava que o fim estava logo ali. Por décadas havia ainda um cronômetro embutido na doutrina. A geração viva em 1914 não passaria antes do Armagedon. Essa afirmação aparecia repetidamente em publicações e até na capa da revista Despertai. Não era uma sugestão vaga, mas uma promessa explícita. O problema é que o tempo fez o que sempre faz. As pessoas envelheceram e morreram. Em meados da década de 1990, a matemática já não fechava mais. Em 1995, algo fundamental mudou. Sem anúncio dramático, a linguagem foi ajustada. A palavra geração deixou de significar um grupo cronológico claramente delimitado e passou a ser definida de forma conceitual, moral e difusa. O prazo desapareceu. Isso é um ponto crucial, porque a partir daí, a profecia deixou de ser falsificável. E quanto menos falsificável algo é, mais seguro se torna para uma instituição. Em 2010, veio um segundo ajuste com a doutrina das chamadas gerações sobrepostas. A redefinição foi tão elástica que permite estender indefinidamente a expectativa do fim, sem assumir novas datas ou riscos claros. Isso não se parece com teologia clássica. Parece gestão de risco doutrinário. A partir desse momento, o discurso apocalíptico permaneceu, mas sem prazos concretos que pudessem gerar novas crises de credibilidade. A partir daí, o comportamento institucional começa a mudar de forma ainda mais visível. Entre 2011 e 2017, a organização vendeu propriedades históricas no Brooklyn por valores bilionários. Centralizou a posse dos salões do reino, reduziu a autonomia das congregações locais e consolidou ativos sob controle da sede. Mudou-se para Warwick, um campus projetado claramente para operações permanentes, e iniciou a construção de um enorme complexo de mídia em Ramapo, com cronogramas que se estendem pelos anos 2030. Instituições que acreditam que o mundo vai acabar amanhã não planejam décadas à frente. Não constroem infraestrutura de longo prazo. Não pedem mudanças de zoneamento nem estruturam projetos pensados para serem usados por gerações. Esse tipo de comportamento é típico de organizações que esperam continuar existindo por muito tempo. Outro indicador importante é a mudança na postura em relação à educação superior. Por décadas, a universidade foi tratada como perigo espiritual. Jovens que buscavam ensino superior sofriam estigma, perdiam privilégios e eram vistos como fracos na fé. Em 2023, um membro do corpo governante comparou a faculdade a nadar entre tubarões famintos. Em 2025, apenas 2 anos depois, veio uma reversão significativa. Educação adicional passou a ser tratada como decisão pessoal, sem julgamento congregacional. Isso não é um ajuste pequeno. É uma mudança estrutural no mecanismo de controle social. E faz sentido quando se observa o contexto. Jovens estão saindo. A realidade econômica está mais dura. Membros sem qualificação têm dificuldade de se sustentar e, consequentemente, de contribuir financeiramente. Flexibilizações desse tipo não surgem de expectativa apocalíptica intensa, mas de necessidade institucional. Em 2017, a própria organização declarou oficialmente que o corpo governante não é inspirado nem infalível e pode errar em questões doutrinárias ou organizacionais. Isso funciona como uma proteção legal e retórica, após mais de um século de previsões fracassadas. Ao mesmo tempo, permanece a exigência de obediência absoluta às orientações dadas. Essa combinação, autoridade total com isenção de responsabilidade, não se parece com profecia bíblica tradicional, mas com governança institucional moderna. A conclusão que emerge desse conjunto de padrões é relativamente simples. A liderança inicial se comportava como quem acreditava sinceramente que o fim do mundo estava próximo. Fez previsões custosas, aceitou perdas enormes e viveu como se o tempo estivesse se esgotando. A liderança moderna, por outro lado, se comporta como gestora de uma organização que espera existir por muitas décadas. Removeu prazos, consolidou ativos, construiu infraestrutura de longo prazo, suavizou políticas que geravam evasão
e reduziu riscos legais e sociais. Talvez alguns ainda acreditem emocionalmente. Eu não afirmo saber o que se passa no íntimo de cada indivíduo, mas instituições falam mais alto por meio de seus padrões de ação do que por meio de seus discursos. E o padrão atual não é de urgência apocalíptica, mas de administração permanente. Padrões consistentes raramente mentem. E se este conteúdo ajudou você a pensar com mais clareza, considere apoiar o canal História de Lealdade, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando o vídeo. Pensar criticamente já é, por si só, um ato de coragem. Obrigado e até o próximo tema.